Esse cavalo Tem que ficar de olho no A gente tempo, não só- vai ceder não no aparece. de gravação. Vai. Só que aí a gente vai, tipo, parar, eu vou Você colocar não pra colocou carregar. uma camisa decente, Ai, meu Deus do céu, deixa a minha camisa. Vou começar com o Bruno. E aí, Pequistas, tudo sussa? Léo Christian por aqui mais uma vez, e dessa vez nós vamos falar de Pokémon. E aí galera, sou o Fábio, prazer. O Fábio viu o filme comigo lá no cinema e eu resolvi trazer ele porque não tinha mais ninguém legal pra trazer mesmo. É verdade. Sem dúvida que eu tenho. Roda a vinheta. Não tem vinheta, eu tô sem vinheta aqui. Triste. É porque. Ah, estragou o computador, eu perdi a vinheta. Tá bom. Então não roda a vinheta. Não roda. Beleza. Que bosta. Tá, a gente vai falar um pouco primeiro sobre como que é a estrutura do novo filme do Pokémon, que é um filme em comemoração aos 20 anos, que é Pokémon Escolhe Você. Ele saiu em 2016 no Japão, ele chegou só agora pra cá pro Brasil. Alfândega. A alfândega ficou parado lá, eles cobraram imposto, e o imposto é roubo. Certo. Aí eles não demoraram muito tempo para poder trazer pra cá. Basicamente, o filme ele trata como se fosse um universo paralelo. Em como que seria a vida do Ash num universo de Pokémon que tem as similaridades com o universo original, mas que não é o universo original. Vocês têm que ficar muito atentos nisso. A história não é igual. Que todo mundo, quando ouviu falar, vai ser um filme que vai mostrar a história do Ash com o Pikachu de novo, todo mundo achou que ia ser a mesma coisa. Não é. É totalmente diferente. É um outro Ash e um outro Pikachu. Então eu acho que seria mais como um remake, recontando a história com eventos diferentes. Que um evento que acontece logo lá no começo desencadeia vários outros eventos que vão acontecendo. E isso muda a história completamente comparado com o do anime. Não chama Rebuild of Evangelion isso aí? Não. Não. Por quê? Descreva. Ah, porque não tem a melhor garota. Ah, é verdade. É. Não tem Asuka. areia. Quê? Enfim, Bem, então, Pokémon também não tem a melhor garota, a Misty não aparece no filme. infelizmente não. A bicicleta também não. A Eu não tenho. bicicleta é a melhor garota, claro. As similaridades desse Pokémon com outras coisas de Pokémon que apareceram é que, por exemplo, ele tem um estilo de batalha que é muito similar ao do Pokémon Origins, que é aquele Pokémon bom, sabe, do Red, que saiu há uns anos atrás. O estilo de batalha é similar, ele é uma batalha mais fluida e bem mais curta, bem mais dinâmica. Foram estratégias utilizadas porque não tinha muito tempo de filme, né? Não dá pra você ficar fazendo batalhas enormes igual Homem de Aço, fazer as pessoas dormir no filme, igual Homem de Aço. Aí eles resolveram dar uma dinamizada na batalha, no estilo de batalha. Tem também a história do Charmander, né? Que É parecida, ele encontra o Charmander lá, tadinho, tava morrendo no frio, tava chovendo, tava triste. Só que também tem a diferença que o treinador do Charmander não é o mesmo do anime. Mas é tão cuzão quanto. É, basicamente. Acho que até mais. Acho que é mais, ele é bem mais Mais cuzão. cuzão. E mais burro. Porra. E o anime, ele é parecido com o filme, na verdade, é parecido com o anime até a cena do Choque do Trovão. Ele tem a mesma ideia do Ash saindo e chegando atrasado, o professor Cavalho falando que ele é um trouxa que chegou atrasado, e você dando risada da cara dele. Essa coisa E aí, ele só tinha 3 Pokémons iniciais, ele não tinha mais. Pra O entender cara é por um quê. Pokémon estudioso de Pokémon há anos, ele é um dos mais Ele conhecidos tem professores. doutorado em Pokémon. E ele não tem mais do que 3 pra dar pra galera. Ele sabia que 4 crianças iam fazer 10 anos, ele só tinha um de cada. Eu não sei que tipo Ele de é jogo um- sádico esse professor Carvalho tem. Ele é Mas um famoso vacilão. Tanto que depois que o Ash consegue crescer no anime, ele tem 30 Tauros no negócio, tá ligado? Tipo, não tinha nada antes ali. Era, tipo, no início aqui era tudo mato, aí agora tem um monte de Pokémon à toa. Tudo Pokéball. É. Mas na parte do Pikachu soltando um choque do trovão é diferente. A partir acho que daquele momento que o filme muda. O plot do filme começa bem similar. Aí na hora que o Pikachu do anime, ele recebe um raio do céu em cima dele. Aí ele tipo solta um poder que não é dele. Ele bufa, solta o raio. No filme o Pikachu já vem forte já. O Pikachu já chega com overpower. Ele já começa cheatado, ele não fica cheatado. Se bem que no anime ele também começa cheatado, mas é um crescimento um pouco menos roubado, entendeu? E Ele começa como se fosse um Pokémon um pouco mais forte do que a média, mas ele vai evoluindo. Nesse não, tipo, ele já tá bem acima da média, porque ele E ele não tem evolução. conseguiu derrotar quantos Pokémons ali, tipo uns 50? Por aí, né? Uns 90 mil de Spiro.
E ele não tem evolução no filme. O Pikachu não evolui nem um pouco no filme. Ele já tá daquele jeito no começo e ele termina daquele jeito no final. Penas e ódio. Pois é. Um personagem que teve uma mudança muito absurda, que é o que a gente falou dos universos paralelos, é o Charizard. O Charizard não fica vacilão com o Ash depois que ele evolui. Ele fica bem mais legal, ele continua ajudando o Ash e tal. Até por conta da história dele com o treinador, né? Que faz muito mais sentido agora, porque ele é agradecido ao Ash, porque o Ash adotou ele. Então não tem motivo só por causa que ele está um pouquinho mais forte não obedecer às ordens do seu treinador. Sim, faz um pouco mais sentido. O próprio Pikachu também, ele tem uma relação com o Ash que não é tão parecida com a do anime. Ele tem uma relação muito mais de parceiro, de amigão mesmo com o Ash, de um aceitar a diferença do outro, que é algo que no anime tem, mas ele não é tão bem explorado assim, né? Eu acho que no anime é mais como se fosse um animal de estimação que ele estima muito. Mas no filme é mais como parceria mesmo, eles são parceiros. Eles são amigos mesmo. mesmo. São uma dupla. Eles acabam trabalhando juntos para poder resolver os problemas. É uma coisa que o anime trabalha de maneira meio seca, meio rasa mesmo. Bom, então, o Brook e a Misty não aparecem. A famigerada bicicleta também não, infelizmente. Melhor personagem. Mas em contrapartida eles adicionam 2 novos personagens para a franquia de Pokémon. Que, como assistimos dublado, os nomes eram Vera e Sérgio. Que é muito bom. Não, é bom, é bom. Parabéns. Eu gostei, ficou bem abrasileirado e não mudou nada na história. Os nomes. O nome dele tá lá por... Até porque os personagens não são tão relevantes assim pra história. Eles estão lá só pra poder fazer parceria com o Ash mesmo. Tanto que continuou Ash. Continuou o Ash, o principal da história, e os outros personagens eles não tiveram crescimento na história. O que foi desenvolvido foi só a história do Ash mesmo. Uma coisa muito interessante que aconteceu também que eu gostei foi a mudança do dublador do Ash. O Charles. Tem também um problema aí do filme, que tem o Pokémon Machado, que a primeira aparição dele, que ele é meio vacilão, sabe? Tipo, ele aparece por motivo nenhum e ele sai por motivo nenhum. E no filme ele fica escondido na sombra do Ash, tentando o Ash, meio que... É como se ele fosse um diabinho. Isso, ele fica assim, sempre falando as coisas que... O coração negro do Ash. É o coração negro, isso. E aí o Ash fica um puta vacilão. Chegando no meio do final do filme, quando o Machado começa a aparecer, o Ash faz coisas tipo assim, ele começa a colocar a culpa no Charmeleon por ter perdido a batalha contra o ex-treinador dele. Ele começa a falar, tipo, eu não preciso de vocês, ele começa a... Ele sai correndo porque ele tá bravo, porque ele perdeu o cara. Ele abandona todo mundo e some. Ele é muito cuzão com o Pikachu também. Ele fala que ele deveria ter escolhido o Bulbasaur, né? O Bulbasaur ou o Squirtle. E tipo, não faz o menor sentido. Você fica, no começo, quando ele começa a fazer isso, você fica assim, caramba, isso não é o Ash. Aí depois mostra que é o Machado fazendo. E aí tem uma cena que ele vai pra escola. Que tipo, o Ash ele tá dormindo. E ele tem uma ilusão nesse sonho aí, que ele tá numa escola e não existem pokémons, e é tudo cinza, só ele que tem cor. E é uma escola comum, é uma escola japonesa normal. É uma escola japonesa normal. E é legal porque depois dessa cena tem a grande fala, que pra mim é a fala mais vacilona do filme, que teve várias falas ali que foram muito vacilo. Mas essa é a mais vacilona, que a Vera vira e fala assim, o Ash conta esse sonho, e a Vera vira e fala assim, nossa, o mundo sem Pokémon deve ser horrível viver lá. Velho, todo mundo ficou triste, mano. Porra, não fala isso, cara. Olha que vacilo. Cara, foi... Pior fala. Na moral, por que vocês fizeram isso? Foi um puta vacilo. Não foi legal. Mas o que os dubladores estavam pensando? Mas isso aí provavelmente veio do original também. O que os criadores estavam pensando? E a luta final que teve? A luta final do... Que não foi com o Ho-Oh, porque isso daí não mostrou que é o que o Ho-Oh vai ganhar. Tipo. E já era claro isso. A luta final foi do Ash contra o Machado e... Como sempre, o Ash tem que se fuder. O Ash se ferrou no final do filme. E acontece a mesma coisa que acontece no comecinho. O Ash deixa o Pikachu pra trás, e ele corre na frente do ataque dos Pokémons e estende o braço pra levar o ataque. E o Pikachu se joga na frente, da mesma maneira que ele faz na cena do Spearow, que é a cena clássica lá. Sim. E aí nesse final, quando o Ash e o Pikachu caem, o Ash ele escuta o Pikachu falar. A gente ficou meio na dúvida, a gente estava até conversando sobre isso, se é um delírio do Ash ou se é que a alma deles está tão conectada que eles conseguem se entender a ponto do Ash escutar o Pikachu falar com voz humana. Sim.
É porque a partir do momento que eles estão no finzinho da morte, as pessoas têm mais percepções do que as pessoas normais. E como os dois estavam quase morrendo no fim da morte, no fim da vida, e eles eram muito próximos, talvez ele não estava escutando o Pikachu falando, mas sim a voz do coração do Pikachu. É tipo isso. Foi bem bonita essa cena, quem não chorou nessa cena, pelo amor de Deus. E o Ash que foi pulverizado porque ele que tomou mais o ataque, porque quando o Pikachu se jogou na frente, o Ash sabia que o Pikachu ia se sacrificar. Então o Ash segurou o Pikachu no ar e virou. E ele que tomou todo o ataque. Mas o final foi muito emocionante, tá? Foi um bom final. Mas tem mais uma coisa que apareceu no final que você tem que falar. Foi a melhor cena do filme. Ah, o balão do Miau. O balão do Miau que não apareceu durante o filme. Mas aparece nos créditos. Que vale a pena. É a última A cena. famigerada bicicleta da Misty. Sim, aí eles fazem uma homenagem a todos os personagens também, que é bem massa. Bem, é isso. Acho que tem isso só pra falar do filme. Mais alguma coisa? O cara que abandonou o Charmander era um vacilão. Um puta vacilão. Ninguém gosta dele, você não deveria E gostar ele é dele. muito burro, tá? Ele é um personagem mais burro do filme. burro e orgulhoso. Parece só isso. Goku. Mas então, basicamente é isso. Então, essa é a nossa opinião sobre o filme. Tentem assistir caso vocês não tenham visto. Acho que vocês não viram, pelo amor de Deus, né? Provavelmente vocês vão ver, vai estar spoilers no título, então. Então vejam com spoilers ou não. Léo deixa voltando no seu banquinho perto do balcão. Voltem suas canetas de um.